Linha de Frente. Olá, eu sou Elaine Keller e a gente está começando mais um Linha de Frente, edição de final de semana, aqui na Jovem Pan News. Comigo estão Mano Ferreira, sempre um prazer, Diogo da Luz, boa noite, Acácio Miranda e Deise Chocari. É a mesma mesa da semana passada e eu vou te contar por quê. Semana passada, quando nós terminamos o programa, a gente ficou conversando e teve a brilhante ideia de fazer um programa especial para falar do Plano Real. E é exatamente esse o tema de hoje aqui. Nós vamos discutir, nós preparamos um material muito bacana. Mano Ferreira nos cedeu aí um material também, que ele tinha feito um documentário quando o Plano Real fez 25 anos, né? Faz 5 anos agora do lançamento. Exatamente. E agora, dia 1º de julho, fez exatamente 30 anos da implementação da moeda real, né? E com um pouquinho de atraso, verano mútuo, estamos fazendo um programa especial do Plano Real. Mas fica aí, que você vai gostar muito, é um programa diferente de tudo que você já viu sobre o Plano Real, porque nós vamos fazer uma viagem histórica e nós vamos começar exatamente pela ditadura militar brasileira, que foi um regime instaurado no Brasil em 1º de abril de 1964 e que durou até 15 de março de 1985. Nesse período, o país teve um crescimento extraordinário, especialmente entre os anos de 1968 e 1973, ano que eu nasci, tá? Com incentivo ao desenvolvimento da indústria, mas sendo mantido por um alto endividamento externo do governo. E aí, gente, quando foi em 1973 que aconteceu, a gente teve uma crise mundial do petróleo. No período de ditadura militar, a dívida externa do Brasil aumentou mais de 30 vezes. Se tornou impagável, mesmo depois da redemocratização. Havia nesse período aí uma cultura de moratória. Entre 1981 e 1983, foram assinadas várias cartas de intenção com o FMI e nenhuma delas foi cumprida. O fato é que os governos militares se mantinham estáveis, mesmo com a hiperinflação, porque o poder deles não era abalado pela corrosão da moeda, né? As contas públicas eram desorganizadas e não havia nenhuma preocupação com a estabilidade dos juros no mercado. Eu queria até passar para o Diogo, porque eu acho que o Diogo está aí na mesma faixa etária que eu, né? Então a gente se recorda um pouco sobre esse período. Vamos falar um pouquinho desse período que antecede a redemocratização do país, porque assim, o que acontece, né? Eu vi muitos artigos, muita produção sobre essa história do real e achei que seria interessante a gente voltar um pouquinho no tempo e fazer uma comparação. A percepção que a gente tem é o seguinte, que no período militar, como eu disse, a gente teve um crescimento estrondoso, né? O ano de 1973, que eu brinquei que foi o ano que eu nasci, já entreguei minha idade, foi considerado o ano do milagre econômico, né? A gente teve um crescimento, eu acho que de 13%, né? Salvo engano, tá? Se eu estiver errado, alguém me corrige. Mas a gente teve um endividamento, porque as contas eram muito desorganizadas e também porque, como você não tinha uma democracia, você tinha uma ditadura, na ditadura, o poder executivo, ele não se preocupa com a questão de perda do poder porque a economia vai mal, porque há hiperinflação, porque a taxa de juros está alta, porque ele não vai sair do poder. Então, ele vai governar independente de como está a economia, né? Quando você vai para uma redemocratização, a história muda, porque já todo gestor, né, todo presidente sabe que quando a economia não vai bem, quando a inflação pressiona, quando a taxa de juros pressiona, a gente tem aí o famoso impeachment, que é uma coisa que não é
anormal no Brasil, ela é bem comum, né? Então, a democracia, os governos democráticos trazem essa maior preocupação com relação a vou fazer obras, vou fazer um desenvolvimento, mas tenho que fazer isso com cautela, né? E eu queria já começar perguntando para vocês o seguinte: apesar de ser uma ditadura, foram governos populistas? Porque se você pensar bem, sim, era um governo que incentivava o crescimento, que falava em crescimento, que fazia grandes obras. Isso era muito similar a um governo com características do populismo, né? Queria ouvir um pouquinho vocês primeiro sobre isso. Eu acho muito interessante esse ponto, porque, de fato, quando a gente olha o comportamento dos governos militares, eles tentavam, apesar de ser uma ditadura, buscar meios de legitimação, né? Então, tanto que muitas viúvas da ditadura, até hoje, não aceitam chamar a ditadura de ditadura, porque diziam, mas tinha eleição periódica, tinha rituais que, hoje em dia, a gente associa à democracia. Mas qual é o ponto? Que quando você tem uma disputa verdadeira, a democracia traz, através da urna, legitimidade ao governante. Os governos militares, ao não terem essa legitimidade das urnas, buscavam uma legitimidade com medidas que agradassem as pessoas. Então, tentavam induzir um crescimento quase que na marra para buscar a legitimidade que não tinham do ponto de vista político. Só que o problema é que isso gera uma maquiagem. Então, o milagre econômico, na verdade, acabou sendo um ilusionismo insustentável, né? Foi o chamado voo de galinha. A gente parecia que estava decolando, mas aquilo se desfez no ar porque os fundamentos que estavam por trás não eram sólidos. Então, quando o tempo passa e aquilo, a conta chega, né? E aí não se sustenta. O que a gente tem na prática é uma hiperinflação que, no fim das contas, significa um roubo do poder de compra das pessoas mais pobres, né? Quando você tem uma economia hiperinflacionada, você está dizendo que as pessoas que são mais pobres, que não têm acesso a mecanismos de defesa no sistema financeiro, não são bancarizadas, não estavam ali fazendo operações para valorizar o seu dinheiro e tentar dar um jeito de driblar a inflação, essas pessoas eram as mais prejudicadas e acabavam empobrecidas, né? Então, ganham salário e, de verdade, o brasileiro não sabia sequer quanto ganhava, porque o valor do dinheiro mudava a cada instante. E é aquela história, você tinha, né, Diogo, ao mesmo tempo que você tinha aí um governo populista de grandes obras, de grandes feitos, você tentava segurar a inflação com arroxo salarial, o famoso arroxo salarial, né? A gente até tem uma arte, eu vou pedir para a produção colocar, sobre o comportamento da inflação neste período aí de ditadura militar, né? Então, a gente percebe aí que ela tem aí uma curvatura ali já nos anos de 1977 que não para mais de ascender, né? Vou passar a palavra para você, Diogo. Bom, primeiro preciso fazer uma correção aqui. Você falou em idade parecida, né? Quando você estava... Antes de você fazer 2 anos, eu já estava tirando minha carteira de motorista e meu brevet de avião. E, por incrível que pareça, o custo do brevet de avião era quase o mesmo que o custo de tirar carta. O combustível aeronáutico, em 75, quando eu brevetei, era mais barato que o combustível de automóveis. Isso só é possível num regime muito duro, porque a punição para alguém que pegasse o combustível no aeroporto e colocasse no seu carro era gigantesca. Imagina que loucura, você não poder usar o combustível como quisesse. Mas eu acho que vale a gente mencionar também que os governos militares tiveram tanta sorte, felicidade, não sei qual é o nome, no aspecto econômico, que o crescimento era tanto que alguns deles não precisavam nem só populistas, nem serem populistas e nem darem muita atenção para as pessoas. Porque o ano que você nasceu, o crescimento foi de 13,9%. Quer dizer, é tão grande que as pessoas
se satisfaz. Se o bolso está cheio, como você falou no começo, se o bolso está cheio, as pessoas vão tocando, né? E a inflação era grande naquela época. Vale até a gente falar um pouco sobre o que é a inflação. Acho que é importante deixar claro, porque se falava muito na época dos militares que a inflação era culpa dos verdureiros no Ceasa, dos plantadores de tomate, de morango, do Abílio Diniz foi um pouco depois. O Abílio Diniz estava crescendo ainda no início do regime, durante o regime militar, ainda não era tão importante. Isso foi no plano real. Mas a inflação tem uma fórmula muito simples e todo mundo criou a mística. É quantidade de dinheiro vezes velocidade de circulação. É só isso. Ou seja, se eu sou o governo, sou o Banco Central, eu tenho a Casa da Moeda, vamos dizer, eu coloco R$100 nessa mesa e ela circula uma vez por dia aqui. Se aumentar um pouco a circulação desses R$100, a gente vai ter uma inflação. Mas só vai aumentar a circulação se houver crescimento. Então, esse aumento de inflação pelo giro desses R$100 é muito pequeno. Mas, como eu tenho a Casa da Moeda à minha disposição, enquanto está rodando esses R$100, eu faço mais 10 e jogo na mesa. Então, isso é inflação, é o aumento da base monetária. Você está jogando mais dinheiro na mesa. Então, quando chegar de volta aqui, eu ganhei R$10 de todos vocês. Aí vocês vão perceber e vão começar a aumentar o preço, cada um. E o último da linha é o que mais vai perder. Ou menos vai ganhar, dependendo, mas não vai acabar perdendo, na verdade, porque não tem jeito esse giro. Agora, o que acontece? Eu jogo 10 e com isso eu paguei minhas contas. Sim. No ano seguinte, eu tenho que colocar mais 20 para pagar as contas. E vai girando e eu vou ganhando mais em cima de vocês. É uma forma de fazer um imposto até. Chega uma hora que eu começo a colocar mais 100, mais 200, mais 300 e estou passando a perna em todos vocês. Quem gera inflação é o governo, aumentando a base monetária principalmente. Sim, inclusive nesse período que eu falei que as contas públicas eram totalmente desorganizadas, o que a gente vê em muito material sobre a época é que, de certa forma, você tinha até um orçamento maquiado, porque você no início do ano, você fazia a sua previsão de gasto. Obviamente, aquele gasto você fazia e a inflação corroía ele, então ele, lá pelo meio do ano ele já estava pequeno e a receita aumentava, porque a receita é ao longo do ano. Então, você estava sempre com um superávit, né? Quer dizer, mais receita do que... O fakerávit. Porque, na verdade, não existia esse superávit, né? Era uma maquiagem de uma conta pública totalmente desordenada, né? A maquiagem que a gente vê acontecendo de vez em quando. De vez em quando a história se repete e a gente vê isso acontecendo de novo, né? Inclusive com problemas para presidentes. Mas vocês estavam falando aqui nessa história do populismo, isso é um tema que eu gosto muito. O surgimento do populismo no Brasil, ele teve uma característica que normalmente, a gente já falou aqui, né, durante o período da ditadura militar, a gente teve um desenvolvimento econômico industrial no Brasil muito forte, mas também teve desigualdade social, né? Por exemplo, a agricultura familiar, ela foi deixada de lado completamente. Mas só para a gente entender o populismo, e hoje a gente fala tanto nisso de governos populistas, ele surgiu na era Vargas. O populismo normalmente ele acontece quando tem uma transição, uma passagem de uma sociedade para outra. Então, no caso do Brasil, foi a passagem de uma sociedade que até então ela era rural e arcaica, para uma sociedade que começou a se industrializar ali com Getúlio Vargas e toda a questão de marketing populista dele, mas de mudança dessa sociedade, né? E isso foi o populismo no Brasil, historicamente, o que os historiadores entendem é que ele foi até o governo João Goulart. Depois, com o Kubitschek e aquelas reformas de base, aí o populismo acabou e a gente tem o que a gente vai falar aqui no programa, que é a tal da década perdida, né? Os anos 80, então Kubitschek, ele, com as reformas de base, ele deu início para essa década perdida que a gente tanto fala até hoje, que daí vem os planos, né? Plano Bresser, Cruzado e Collor. Mas esse período de Vargas a Goulart é o que a gente caracteriza como populista no Brasil. Depois a gente vê, né, depois da abertura democrática, alguns governos tentando reformular ou ressignificar, não gosto dessa palavra, mas ressignificar o populismo, né? Sim. E eu vou pedir então para a produção colocar de novo a arte, porque daí a gente chega em 1985, que é o último ano de governo militar, com a inflação anualizada parecida com, para quem não viveu essa época, só para saber, parecida com o que vive a Argentina hoje,
né? Então, a gente tinha uma dívida externa altíssima, moratória sendo decretada a todo momento e uma dívida externa muito parecida com a da Argentina, mas que piorou, tá, gente? Acácio, queria te ouvir um pouquinho sobre esse período militar, para a gente já passar para a fase de redemocratização. Elaine, eu confesso a você, Elaine, que é muita literatura que a gente tem sobre o período, sobre os aspectos históricos do período. Eu acho que o grande exemplo da ditadura em termos econômicos foi o ministro que nós tivemos à época e a marca que o Brasil cresceu naquele período economicamente, cresceu muito. 68 a 73, exatamente. Né? Eu não era nascido, mas tem a questão da Copa de 70 que associam a este período. Mas verdade seja dita, como a população não tinha acesso, de fato, às informações, não existiam balanços públicos, não existia transparência, eu confesso a você que a inflação, o processo inflacionário que nós vivemos depois, se deve a isso, no meu entendimento. A gente foi, ao longo deste período, jogando a sujeira para baixo do tapete, vivendo uma bolha que era uma bolha mentirosa. Quando essa bolha explodiu, nós vivemos ali no começo da década de 80 os efeitos disso. Então a ditadura, no final das contas, fez muito mal para a economia. Exato. Discutir os outros aspectos não é o objetivo, mas para a economia eu acho que essa hiperinflação e os problemas da década de 80 são resultados diretos deste período de ditadura. E o que a gente vai até explorar mais aqui agora, quando a gente falar da redemocratização, é a grande história. Como eu disse para vocês, ao mesmo tempo que você tinha crescimento, você tinha arroxo salarial. E quando você tem a hiperinflação, que é uma doença, né, na economia, você, na verdade, você tem uma concentração muito maior de renda. Exatamente. Explico. A pessoa que ganha salário e não tem acesso bancário, ela não tem a correção desse dinheiro. Então, ela vai se empobrecendo cada vez mais, né? E aí, então, a gente chega na... Se me permitir, eu queria falar só uma coisinha a mais, porque esse tal crescimento, a explosão do crescimento durante o regime militar, que muitos dizem ter saudades, etc., é importante lembrar. É verdade, muita gente fala. Mas é importante lembrar, ele foi embasado na inflação. Para você ter uma ideia, quando você nasceu, a inflação estava em 15,54%. E aí ela veio crescendo, em 85, no final do regime militar, estava em 235%. É aquela forma de fazer girar mais dinheiro saindo daqui, e quem perde mais são justamente os mais pobres, que não tinham voz. E mais, foi quando se criou o sistema de aposentadoria que existe hoje, muitas modificações, mas qual que era a promessa? Vamos arrecadar o dinheiro de uma população que está crescendo bastante para pagar a ela quando envelhecer. Então eles estavam na fase de enxugar a economia, especialmente dos trabalhadores assalariados, para fortalecer o Estado com o fundo de garantia que foi criado nessa época. Isso fez o governo, o Estado, ficar muito mais rico do que caberia ficar. E aí que veio o tal milagre, que foi me engana que eu gosto, principalmente, estou tomando dinheiro emprestado aqui e vou largar a bomba lá na frente para os outros. Sim. Foi isso que aconteceu. Exatamente. E aí, na década perdida, que é a década de 80, mas no meio da década perdida, a gente finalmente tem a redemocratização do Brasil, né? E os presidentes ali começam, então, como eles são eleitos pelo povo, eles começam a entender que a hiperinflação significava um problema e que eles poderiam a qualquer momento perder ali o poder ou até não serem reeleitos, né? Havia, portanto, uma motivação política para resolver o problema da inflação. E aí a gente começa a ver, né, por todos os papers e livros, enfim, que a gente lê dessa época, a gente percebe o seguinte, que começou como se fosse uma caça ao tesouro, né? Quem resolvesse o problema da hiperinflação seria... Porque o Brasil tem isso, né? O Brasil... Passaporte premiado. Exato. O Brasil vive dessa coisa de super-heróis, né? O Brasil está sempre esperando alguém para... Salvador da pátria. Né? Para salvar a pátria, exatamente. É do latino isso, né? Exatamente, uma espécie de herói nacional, né? E aí, com o Sarney,
surge o cruzado como moeda, né, extinguindo o cruzeiro. O plano cruzado eliminava a indexação e congelava os preços. Tivemos os fiscais do Sarney, quem se lembra? A população se mobilizava para evitar a remarcação abusiva dos preços nas prateleiras. Por um curto período, Sarney colheu os frutos políticos com excelentes resultados nas eleições da época para o seu partido, o já extinto PMDB. Com o congelamento de preços, o descongelamento de preços, a inflação volta, porque o congelamento era algo fictício, né? Na verdade, eu fingia que não tinha um problema, né? Eu fixava preço. E o efeito, em um dado momento, passa a ser a escassez do produto na prateleira, né? Porque Exato. Se o preço de verdade cresceu, mas você oficialmente não pode repassar aquele crescimento para o consumidor, o que acontece? Você está vendendo aquilo, mas você não consegue mais comprar do seu fornecedor. Então, a prateleira fica vazia. E aí, com essa crise de desabastecimento, fica insustentável e tem que... Mas eu me lembro muito bem, essas coisas vêm à memória da gente, né? Eu lembro dos fiscais do Sarney, porque só para quem não viveu a época, eu vou explicar. Se teve o congelamento e o Sarney convocou a população para fiscalizar se os supermercados estavam remarcando os preços. Porque na época da hiperinflação, ainda era aquela etiquetinha de papel, né? E o sujeito ia remarcando no mercado mais de 2 vezes, às vezes, ao dia. Então, o Sarney falou, a população vai fiscalizar o mercado que cobrar mais alto, enfim, do que aquilo que está tabelado. Tudo bem, no período de tabelamento, todo mundo feliz. Mas quando descongelou, veio de novo o problema. Mas o plano cruzado foi o primeiro plano, de fato, que começou a ser o embrião do plano real, né? Porque vale lembrar que antes do plano real, a gente teve aí 5 ou 6 planos econômicos, né? O cruzado, o cruzado novo, o Bresser, Collor 2, exato. E o Brasil, querendo ou não, o Brasil é um grande laboratório para essa coisa de hiperinflação. Porque nós fomos o país que tivemos hiperinflação por 15 anos, né, por um período muito longo. E ao longo da nossa história econômica, nós tivemos 8 moedas, né? Quem nasceu agora acha que o real foi sempre a nossa moeda. Mas passamos pelo cruzeiro, pelo cruzado, pelo novo cruzado novo. Tivemos várias moedas nesse país. Eu peguei o Cruzeiro Novo, daí voltou o Cruzeiro e daí veio o primeiro cruzado. Exato. Nossa. Então, nós tivemos 8 moedas, o real já é a 8ª moeda do país, né? E o que é muito ruim, porque se você olha os países com estabilidade econômica, eles sempre tiveram uma única moeda, né? Com exceção da Europa, que tem o euro, mas por uma questão de união. Mas o dólar foi sempre dólar, etc. E isso o Brasil se torna, então, um grande laboratório, né? E você tem ali já no plano cruzado os primeiros ensaios para você chegar no plano real, porque você tira a indexação da economia, né? Diogo, você que é assim o mais sênior da mesa, conta pra gente como é que foi viver esse período dos anos 80. Meu Deus do céu. Principalmente Você quer que eu reveja os pesadelos, né? Mas é importante justamente para as pessoas que não viveram a hiperinflação, que estão preocupadas com esses níveis de inflação que a gente tem vivido nos últimos 10, 15 anos, que são altos mesmo, você não sabe o que é hiperinflação. Primeiro, vale lembrar que o Sarney era da Arena. Ele virou do PMDB para poder ser candidato na hora que a Arena perdeu a força. A vice, né? Leonel Brizola o teria chamado de capacho da ditadura, como ele falava das pessoas mais ligadas aos militares. E quando ele virou presidente, logo veio o aumento da inflação, que já vinha crescendo, mas veio um aumento muito grande. E a vida da gente era enlouquecedora. Eu estava começando a empreender nessa época, e uma das coisas que a gente vivia... Você imagina você começar a montar um negócio em tempos que não tinha internet, não tinha celular. Você precisava fazer as contas todo dia de quanto sobrasse de dinheiro, mas até dos centavos, pegar esse dinheiro, fazer um boleto, chama um motoboy, ele levava numa casa, numa corretora, que descontava do banco, dormia com dinheiro. Nossa. Então ele dormia, digamos, com R$1.000 da gente e voltava no dia seguinte com R$1.005.
E era esse dinheiro que garantia que a gente ia poder ter algum resultado ou não. Era enlouquecedor. Por isso que nós viramos fiscais do Sarney e adoramos aquele plano. Sim. Mas teve uma coisa que o Sarney fez que ele não contou para ninguém. Ele falou, vamos fazer um pacto. Parem de aumentar os preços, congelem tudo, acabe a indexação e nós vamos também parar de emitir dinheiro, como a gente falou no começo do programa. Combinou tudo isso, mas, muito malandramente, o que ele fez? Continuou na maquininha dele. Ou por desconhecimento, que eu acho pouco provável, ou sabendo que assim ele ia poder pagar mais contas, fazer crescer, etc. Mas foi essa roda do crescimento inflacionário, do aumento de dinheiro que ele jogou, que fez os produtos começarem a ficar mais caros, não podiam subir, as fábricas pararam de entregar produtos nos mercados. E aí virou essa caça às bruxas, como se a inflação fosse causada pelo Abílio Diniz, pelo supermercadista, pelo pecuarista que ficava segurando o boi no pasto e um monte de coisa assim. E, na verdade, era o governo emitindo dinheiro. Claro. O governo nunca tem culpa. A culpa é sempre de alguém, menos dele, né? Eu tive o privilégio de entrevistar o Pércio Arida já, né? Sobre esse período. Ele é um dos personagens que está no documentário que eu tive o prazer de dirigir. Nossa. E um dos pontos que ele coloca das conversas com o Sarney é que o Sarney dizia, o povo gosta de obra. Então, está chegando a eleição, tem que ter obra. Ou seja, ele tinha se comprometido com a equipe econômica, que, olha, vocês fazem o plano e aí a gente vai acertar as contas, mas na hora H lançaram o plano e a pressão política por fazer obra, ou seja, por abrir o cofre do governo e manter a máquina imprimindo dinheiro, foi muito maior. E aí o plano não teve sustentação e a inflação voltou a subir. E você sabe o que eu me recordo dessa época, né? Que vocês não viveram? Eu sou filha de militar, né? E o que as pessoas faziam para driblar a hiperinflação? Porque só para vocês terem uma ideia, a inflação era 2% ao dia. Olha o absurdo que nós chegamos, um pouco antes do Plano Real. Então, eu me lembro exatamente que meu pai recebia o salário lá pelo dia 5, quinto dia útil, não me recordo, mas era nesse início de mês. Útil. E ia para o supermercado e enchia 2 carrinhos com tudo que ia precisar ao longo do mês, porque o dinheiro deteriorava, né? Sumia. Se esvaía. E você ia para o mercado, não era só meu pai, era todo mundo. Você ficava numa fila. Que isso gerou um efeito arquitetônico no Brasil, que foi a construção de grandes espaços de guardar estoque de alimento em casa. Né? Grandes Agora, houve momento, Elaine, que a gente fechava as contas da folha de pagamento no dia 30 ou 31 e pagava até o quinto dia útil. E precisava reajustar o valor calculado no dia 30 ou 31 até o dia 5. Sabe? Então, até isso era complicado, porque você só sabia o quanto você ia ter que pagar ou receber quando, de fato, chegasse o dia, porque ia mudando dia a dia. E não é que mudasse no mesmo valor, mudava diferentemente de um dia para o outro. Era uma engenharia maluca, sem essa facilidade que nós temos de planilhas e coisa e tal. Sim. Né? Quer falar? Fala. Não, vocês sabem que eu gosto muito dessas... Eu falei para vocês no grupo hoje, eu gosto muito de fofoca. Essas fofocas de política. Sou entusiasta. Só para quem de casa está nos assistindo, a gente criou um grupinho, tá? Para discutir a pauta. E essas histórias de bastidor, que eu acho que a gente vai acabar comentando aqui, mas elas são muito legais porque dão uma dimensão do que são as coisas, né? Tu estava falando que tu entrevistou o Pércio, né? A Mara Luque, que é jornalista e economista, ela entrevistou agora, acho que semana passada, o Sarney. Então, assim, eu acho que a gente ainda vai ter muita história de bastidor. Mas o Sardenberg deu uma entrevista agora nos 30 anos do Plano Real e ele falava que o grande problema do Plano Cruzado e do Bresser era que nada era feito pensado. Então, era assim, isso que tu falou, né? A população está indignada, está com raiva por causa do aumento dos preços, vamos lá e vamos jogar um plano. Sabe? E o Sardenberg fala, não tinha estrutura nenhuma, era vamos se juntar aqui, vamos ver alguma coisa para dar uma resposta para a população e vamos ver se funciona. Tanto é que o Plano Cruzado ele funcionou nos primeiros 5 meses, o plano Bresser ali, que acho que é de 87, ele teve um pouco mais de efetividade, porque foi a primeira vez que o governo se preocupou com o déficit do governo e não só em arrecadar. Olha só, histórias aí repetindo, mas o Sardenberg fala isso, né, que era tudo muito, assim, ele até usa
eu não vou usar a expressão que ele usou no podcast, mas assim, era tudo feito em cima da lata, sabe? Vamos fazer aqui, vamos dar uma resposta, se funcionar, funcionou, se não funcionar também, depois a gente enfia outro plano. Era por isso toque de caixa. Era toque de caixa, por isso que era plano cruzado 1, plano cruzado 2, Bresser, porque nada era feito pensado. Imagina, assim, as decisões econômicas do país, tipo, vamos aqui, vamos resolver isso logo. Era assim. Mas isso a gente vive, a gente está falando de redemocratização, a gente tem, não à toa, o maior plano econômico que durou mais tempo com o maior período de democracia que nós tivemos. O real, no final das contas, a estabilidade do real alavancou a nossa democracia. Se do contrário, nós corríamos o risco de voltar um populista, voltar uma ditadura por conta dessa instabilidade, né? É maluco pensar isso, mas são efeitos conjuntos. Exato, sem dúvida. E aí a gente chega, então, na década de 1990, Fernando Collor de Mello se elege presidente da República e governa até 1992, quando acontece o seu impeachment. Assume o vice, Itamar Franco, que escolhe, depois de muitas tentativas mal sucedidas, né, para o Ministério da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Vale lembrar que antes passou Gustavo Kraumer, Eliseu Rezende e... Paula Haddad. Paula Haddad, exatamente. E aí chega, então, Krause, né? Fernando Henrique, né? E essa escolha do Fernando Henrique, gente, foi bastante inusitada. E o Mano Ferreira, através do Livres, nos concedeu gentilmente uma entrevista que conta essa história da escolha de Fernando Henrique para ministro da Fazenda. Vamos assistir? O ministro era Fernando Henrique Cardoso, que virou ministro meio que por acaso, não era para ter virado. O Itamar teve 3 ministros antes do Fernando Henrique. Cada um deles ficou em média 2 meses e meio lá. E Fernando Henrique escolhido meio que a revelia fora do Brasil. Estava nos Estados Unidos, estava jantando na casa do nosso embaixador lá, que pouca coincidência. Foi depois do embaixador do Itamar, o Sardenberg. Quando chegou alguém, a mulher do embaixador, começou a dizer que o presidente da República queria falar comigo. A partir daí, fiquei com medo de falar com o presidente da República, não é bom. Bom, e aí fui lá atender uma sala, o Itamar me disse que estava com a ideia de mudar o Eliseu Rezende. Eu disse, Itamar, não faça isso. O Eliseu é um bom ministro, ele era. E depois, esse será o 4º ministro, eu sou ministro do exterior, eu não tenho o que falar mais aqui fora. Não, mas eu queria que você fosse ministro. Eu digo, Itamar, você sabe que eu não sou economista, eu não estou no Brasil, eu não quero faltar a você nesse momento, mas eu acho que você deve pensar melhor e manter o Eliseu. Bom, voltei para o jantar e as pessoas perceberam que eu estava constrangido. Aí o senhor vai virar ministro da Fazenda? Digo, não, tentei disfarçar. Aí volta a senhora do embaixador, Célia se chamava, e me disse, olha, não, o presidente recebeu o recado do comandante fulano de tal, que era o ajudante de ordens, que o presidente não precisa mais falar com o senhor. Eu fui para o hotel feliz, está resolvida a questão. Minha impressão é que o Itamar teve com o Fernando Henrique uma relação muito complicada. Eu dizia que o Itamar e o Fernando Henrique formavam um odd couple, né? Como naquele filme famoso, né? Porque eram 2 pessoas muito diferentes, mas que precisavam uma da outra. Quando eu acordei de manhã cedo, era minha mulher, a Ruth, bastante furiosa, porque eu tinha sido nomeado ministro da Fazenda. Eu neguei, disse, não concordei. Você está mentindo. Que mentindo o quê? Eu não concordei. Bom, aí telefonei para o secretário-geral do Ministério, que era o Lampreia. O Lampreia me disse, ministro, o senhor agora é ministro da Fazenda. Então, assim que eu fiquei ministro da Fazenda, telefonei para o Itamar. O Itamar falou comigo e tal. Não, todo mundo gostou. Eu, como todo mundo gostou, Itamar? Você já nomeou o ministro do Planejamento, todo mundo da Receita, Banco do Brasil, Banco Central. Não, mas você tem carta branca, você faz o que você quiser. O problema era convencer as pessoas de aceitarem ir para um governo do qual eu seria o 4º ministro da Fazenda, que era um governo que não tinha, aparentemente, condições políticas para mudar nada. Muito bacana. Obrigada, viu, Mana, por ceder esse material. Bom, Fernando Henrique Cardoso, então, assume o Ministério da Fazenda em maio de 1993. A inflação acumulada nesse ano foi, pasmem,
de 1927,38%. E aí, vamos explicar, né? Fernando Henrique não era economista. Tem muita gente que acha que ele era, né? Não, o Fernando Henrique não era economista. Mas ele foi muito sagaz, né? Ele vai e busca, então, o grupo da PUC-Rio, né? Da Universidade Católica, do Rio de Janeiro, que naquela época era Pércio Arida, que você mencionou já aqui, André Lara Rezende, que foi meu paraninfo na minha formatura de economia, Edmar Baixa, Gustavo Franco, Armínio Fraga, Pedro Malan, Francisco Lopes, entre outros grandes nomes de economistas que naquele momento estavam estudando o tema da inflação brasileira, da hiperinflação brasileira, né? Caminhos para acabar definitivamente com a corrosão da moeda, né? Acabar com a recessão da economia e o pagamento da dívida externa. Era um grupo muito coeso e nenhum deles tinha nenhum projeto de poder político, né? Desse grupo saiu um estudo que se chamava Plano Larida, né? Feito 10 anos antes pelo Pércio Arida e por André Lara Rezende, que trazia os pilares do que foi então o Plano Real. Então, o Plano Real, ele nasce desse Plano Larida, né? Que era um paper acadêmico. Exato, um paper acadêmico, né? Essa equipe, então, começa a fazer parte do governo, porque o Fernando Henrique está de todo mundo, né? O Banco Central, BNDES, Ministério da Fazenda, enfim. E eles renegociam a dívida externa, criando um ambiente melhor para o Brasil no mercado internacional. Porque, como eu disse, vale dizer, né? O Brasil já tinha uma imagem de caloteiro. Ele só negociava, mas nunca pagava a dívida externa. Então, essa turma entra e fala, vamos acabar com essa imagem de caloteiro do Brasil e vamos assumir aqui um plano para pagamento dessa dívida, né? E o Pedro Malan teve um papel essencial, porque ele foi o negociador da dívida externa brasileira, né? Exato. Vocês acham... Bom, aí essa equipe, basicamente, o que ela fez, gente? Não tem muito por onde escapar. Ela fez aquilo que nós discutimos, inclusive, para o cenário de hoje no Brasil, né? Ela conteve gastos, colocou a dívida externa num plano de pagamento, conteve gastos e aumentou receita. Basicamente, essa turma fez isso para poder, então, lançar a moeda, né? Agora, eu queria falar um pouquinho politicamente sobre a figura do Fernando Henrique, antes da gente entrar na parte de economia. Fernando Henrique foi um sujeito de sorte que estava ali no momento certo, na hora certa. Sabe aquela pessoa que os astros se alinham e ela está ali, é ela, né? Ou ele foi muito sagaz de falar, tudo bem, eu vou assumir, mas não sou economista, vou pegar a melhor equipe, a equipe que já ensaiou aí um Larida, um plano cruzado, enfim, já inspirou o plano cruzado, e aí além de tudo, ele conseguiu esse sucesso porque teve uma carta branca aí do presidente. O que vocês acham? Eu queria que cada um falasse para mim o que vocês acham da figura do Fernando Henrique neste período. Olha, eu acho que sorte é quando a oportunidade encontra a competência, né? Então, eu diria que foi uma confluência de fatores. Ele, como a gente acabou de assistir, ele se tornou ministro num contexto meio... quase que cai no colo dele o ministério, mas o ponto é que uma vez virando ministro, ele tem a sagacidade e a competência de reunir uma equipe de primeiro time, eu acho que deve ser a maior equipe econômica que o Brasil já teve, economistas todos super respeitados, e ele que também era, antes de ser ministro, era senador, tinha uma capacidade de articulação política, de trânsito no Congresso, que foi essencial para que tudo desse certo. Quando a gente conversa com os membros da equipe econômica, eles dizem, olha, do ponto de vista econômico, não tem grande mistério a inflação. Todo mundo sabe que inflação é a expansão da base monetária, são as contas públicas desarrumadas. O grande desafio de verdade é político, é como você consegue criar condições para aprovar as medidas econômicas necessárias. Então, nesse sentido,
O grande mérito, nesse caso, é do Fernando Henrique por ter conseguido fazer a articulação política necessária para dar sustentação ao plano. E olha, se ele teve sorte, não sei, não perguntei para ele, mas eu tive muita sorte e acho que quase todos, se não todos nós tivemos sorte. Alguns sofreram depois do Plano Real, sem dúvida. Algumas indústrias foram pegas numa situação que acabou ficando difícil para elas. Mas veja o que era. Foi o 6º ou 7º plano que a gente tinha em 10 anos e a gente continuava aceitando, porque era tão desesperador viver na inflação. Ele topava qualquer coisa. A gente aceitou o plano Collor, que deixou todo mundo com R$50. Foi uma coisa assim assustadora, R$50 ou 50 mil. 50 dinheiros da época. Nem sei o que era, né? 50 papéis. 50 papéis, promessas de papéis. Até pior que isso. Mas então, mas a grande diferença que havia entre os outros planos e o Plano Real é que o Fernando Henrique transmitiu credibilidade mesmo para a gente, como o Sarney transmitiu no primeiro Plano Real. Mas a gente via que dessa vez era diferente. Por quê? Muito mais importante que ideologia, muita gente acha que ele tinha visões erradas sobre o mundo, sobre o país, mas ele soube fazer uma equipe que não fosse simplesmente de acordo com as vontades dele, e sim pegar especialistas em cada área e respeitar e dar autonomia para essas pessoas, e essa foi a grande diferença, montar uma equipe talvez muito mais liberal que o próprio jeito de ser dele, e essa equipe fez a coisa de verdade, e principalmente eles combinaram conosco que iam fazer todo esse plano de uma maneira não impositiva, portanto a gente poderia mudar salário, mudar qualquer coisa sem nenhuma pressão, e eles prometiam segurar a maquininha de fazer dinheiro. E, de fato, não seguraram 100% que não dava, mas seguraram muito. A inflação no primeiro ano do Plano Real, que começou de verdade dia 1º de julho, foi de 66%. No ano seguinte já foi de 22%, se não me engano. Então a gente olhava e falava, esse é o caminho que está dando certo. A partir daí a população apoiou, ou seja, todos tivemos sorte e assim viemos. Sim. Acácio, qual é a sua percepção? Primeiro, acho que vale pontuar. Eu acho que o Fernando Henrique foi o melhor presidente da República que nós tivemos nessa história, pelo menos moderna aqui, por conta do Real e por conta de outras conquistas que aconteceram nos 2 mandatos do Fernando Henrique. Mas eu acho que a própria nomeação do Fernando Henrique é uma questão confusa, né? Se a gente olha o documentário do Livres que eu assisti, alguns podcasts que foram lançados por conta dos 30 anos do Real, o próprio filme do Plano Real, que é uma peça de ficção, mas imita muito do que aconteceu na prática, o Sarney queria, de alguma forma, se livrar do Fernando Henrique, né? Era a impressão que se tinha, ele tinha um certo ciúme, alguma coisa do papel que Fernando Henrique exercia naquele momento, da força que o PSDB tinha naquele momento, e naquele momento, naquelas circunstâncias do Brasil, o melhor lugar para você colocar alguém e fritar alguém era o Ministério da Fazenda. Então ele mandou o Fernando Henrique um pouco neste papel. Tô te jogando essa bucha. Exato, estou jogando você aos leões, não tenho nenhuma expectativa que você vai resolver esse problema e o que tiver que ser, vai ser. E no final das contas, o Fernando Henrique foi, frase do Rubens Recupero no documentário do Livres, que ele fala, foi um algodão entre cristais. Ele tinha os economistas ali preparados, todos da academia, se preparando há pelo menos 10 anos para uma oportunidade como aquela. Ele sabia das dificuldades políticas, mas ele conhecia o caminho político. Então ele acabou conciliando as duas coisas. Quando a gente escuta os políticos da época e os economistas que criaram o plano, a gente percebe que ninguém ficou 100% satisfeito, mas chegamos a um resultado satisfatório para o país. Eu acho que teve também muito mérito, a gente não fala muito, a gente só lembra do Itamar Franco, da história do Fuca ou daquela foto do carnaval, né? Mas o Itamar Franco... E do topete também. Do topete, Mas na história recente da democracia, o Itamar é um belo exemplo de relação do Executivo com o Congresso Nacional, né? E quando ele chama o Fernando Henrique Cardoso, ele dá a carta branca. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele organiza essa equipe em torno dele e ele tem carta branca. Para lembrar, só para a gente contextualizar, na época, eu gosto muito dessas histórias. Eu acho que, assim, para mim, o período mais legal da história democrática é o Itamar e o Collor ali. Mas nesse... Collor e Itamar, contrário.
Mas nesse período, o Itamar Franco deu essa carta branca para o Fernando Henrique Cardoso e quando a MP do Plano Real ela foi para o Congresso Nacional, teve o PT e um outro partido, mano, que eram contra o plano... Bolsonaro. Bolsonaro e PT. Bolsonaro. Os dois extremos da polarização atual eram contra o Plano Real, porque eu lembro na época... O Bolsonaro foi contra a questão de não indexação do salário dos militares, porque nessa época ele defendia... E por conta disso ele foi contra o plano todo. Isso. Então, e o Lula naquela época falou que isso era só uma moeda para o Fernando Henrique Cardoso virar presidente da República, mas tem uma história curiosa, porque naquela época, o Mano não vai lembrar, porque o Mano nasceu em 1990, mas naquela época, mas o Mano conhece tudo de Plano Real, né? Por isso que eu estou brincando. Mas naquela época, o PT era conhecido, olha como as coisas são, né? O PT era conhecido assim, qualquer projeto que tu colocasse na mesa, o PT ia dizer, somos contra. Aí a gente até brincava assim, se tem projeto, o PT é contra. Se há governo, sou contra. Até a Constituição eles foram contra. Exatamente, então tinha essa coisa muito louca assim, e eu lembro que a imprensa pegava muito no pé do PT, porque dizia assim, o PT não apresenta nada, mas é contra tudo. E eles foram contra o Plano Real. E diz que isso estava incomodando tanto o Fernando Henrique Cardoso, que na reunião para aprovar, para mandar a medida provisória para o Congresso Nacional, o Fernando Henrique pediu demissão 3 vezes. Eu me demito. E o Itamar não aceitava a demissão dele. Então é óbvio que tem uma liderança do Itamar Franco aí e, obviamente, goste ou não do Fernando Henrique Cardoso. Eu concordo com a Cássio. Para mim, foi o melhor presidente desde a abertura democrática. Eu também. Foi o Fernando Henrique Cardoso. Mas boa parte das ameaças do Fernando Henrique, depois do recupero de pedido de demissão, eram por conta das pressões do Itamar. Então o Itamar, por exemplo, dizia, mas como vai ficar a situação das faxineiras de Minas Gerais? O Recupero até conta essa história, num desses documentários, que numa ocasião o presidente Itamar coloca ele numa mesa com todos os ministros pressionando ele. Exatamente. Né? E ele falou, fiquei lá tomando aquela pressão de todos os ministros, né? Mas eu queria perguntar uma coisa para vocês. Foi um plano liberal. Totalmente. Sim. Porque nós estamos falando de um período de privatização e aí a gente até vai entrar nesses temas. E a gente conseguiu... Quando a gente vê os documentários, a gente vê que tinha uma pressão do Congresso muito grande para voltar à fórmula do congelamento. Porque como tinha dado certo, tinha essa memória afetiva do plano cruzado. O próprio Itamar. O Itamar, na véspera da MP do Real, que já era o recupero, né? No caso, eu acho que você mencionou antes a MP da URV, que ainda era o Fernando Henrique o ministro. Depois, quando é a MP que vai tornar o Real a moeda oficial, já é o recupero, ele liga para o recupero no dia anterior, na véspera. E ele diz, mas isso vai dar certo sem congelamento? Sim. Mas, ou seja, o ponto é que o Itamar, ele teve uma intuição de bancar o plano, mas ele não entendia o plano. Ninguém entendia, né? Tanto é que o Fernando Henrique Cardoso, ele fala, né, que um dos méritos, acho que é no livro dele que ele fala, que a sociedade, o Plano Real, ele teve crédito porque eles conseguiram explicar para a sociedade, para os políticos, o que era aquilo. Os outros planos, como a gente estava falando aqui, eram jogados na mesa. O Plano Real, eu acho que é no livro mesmo que o Fernando Henrique fala, que inclusive eles foram no Silvio Santos, né? Foram explicar, olha, é assim. Improvável presidente do Brasil. Eu assisti, sobre isso tem uma fofoca muito interessante. Conte-me. Eu até assisti a entrada dele em cadeia nacional explicando o plano e tal. E ele fala, pessoal, não tem mágica. Vai ter que todo mundo ajudar. Ele foi super... E eram fases, né? Então, ele deixou claro que, olha, não tem mágica, são fases. Primeiro, a gente vai ajustar as contas. Depois, a gente vai ter a URV. Depois, a gente vai ter a nova moeda. Então... Mas essa foi a diferença. Já chego na fofoca. Tinha o... Era o Cruzeiro de volta. O Cruzeiro era a moeda corrente criada pelo Collor. Eles disseram, vamos criar a URV, Unidade Real de Valor. Isso, que é a segunda fase do plano. É o modelo do que será a moeda. E nós fomos vendo, de 28 de fevereiro até 1º de julho, uma transição. O Cruzeiro derretendo na mão da gente, como se fosse uma vela acesa e o dinheiro fosse a cera, e a Unidade Real de Valor mantendo o valor real, com alguma inflação, mas muito menor. A gente olhava e falava, não tem dúvida que a gente vai seguir isso aqui,
aqui e a gente não vai aumentar preço, a gente não vai ver aumento de preço porque não vai precisar, porque dessa vez é para valer. A credibilidade foi fundamental. Aí que entra a fofoca. Ele vai lá no Silvio Santos e tem uma reunião de mais ou menos meia hora, um pouco mais, com o Silvio Santos, fazendo perguntas a ele. E ele explicava, o Silvio Santos perguntava de novo. Ele explicava, o Silvio Santos fazia uma pergunta como que ele não tinha entendido absolutamente nada. Aí, quando ele parecia que estava avançando, o Silvio Santos voltava na pergunta anterior e falava, não é possível. Se eu não consigo explicar para o Silvio Santos, o plano vai ser um fracasso, né? Mas não. O que o Silvio Santos estava fazendo era uma técnica dele. Ele estava treinando, se imaginando como sendo o povo, que não tem profundo conhecimento de economia e nem precisa ter, e ficou fazendo aquela brincadeira. E quando entrou no palco para apresentar, o Silvio Santos sabia tudo do Plano Real e falou na linguagem mais simples possível. Todo mundo entendeu e todo mundo concordou que precisava cooperar e não obedecer. Essa foi uma diferença muito grande. Isso que mostra que foi um plano liberal, um plano onde as pessoas cooperaram com prazer. Sim. Mas sobre o papel do Itamar, eu acho que esse finalzinho antes da vigência, já disse, vou repetir, um pouco de ciumeira, porque era o Rubens Recupero à época, porque a gente precisa lembrar, o Fernando Henrique... Não, o Recupero entrou para substituir o Fernando Henrique saiu por conta do prazo eleitoral. Ele, por conta do Plano Real, da URV, se viabilizou como candidato à presidência da República. E o Itamar acompanhava as pesquisas, acompanhava a popularidade do Fernando Henrique, que ainda não era nem candidato e já era mais popular que o Itamar. Isso foi gerando uma certa ciumeira no Itamar, né? O Itamar tinha ciúme do Collor também, né? Dizem que ele plantava dossiê na imprensa falando o vice do Collor é o máximo. Então, tem um pouco dessa coisa, né? No fim das contas, o presidente da República do Plano Real era o Itamar e ninguém lembra. O pai, no fim das contas, é o padrasto que acabou adotando depois, né? Sim, mas aí eu queria fazer assim, aproveitar os 10 minutos finais aí desse primeiro bloco e falar para vocês. Então, a gente tinha um plano liberal. O Congresso tinha ali o PT, né, e o Bolsonaro e até o próprio Congresso querendo como é que vai dar certo um plano que não congela preço, mas a coisa caminhou, a gente conseguiu aprovar, porque eu queria que vocês me respondessem, vocês acham que foi justamente porque a gente vivia um momento em que não se tinha um Congresso e nenhuma sociedade polarizada? Hoje a gente conseguiria, se a gente trouxesse para os dias de hoje, porque assim, todo mundo apostou, né? Todo mundo acabou cedendo, aprovando ali o Plano Real e deixando a coisa seguir. Será que se a gente tivesse um Congresso como a gente tem hoje, a gente aprovaria? Seria mais difícil. Eu acho que a polarização, eu escutei isso do Temer há uns meses atrás, ele falou que a polarização sempre existiu, é que hoje nós vivemos uma polarização irracional. Então, eu acho que com essa polarização irracional, o real não teria parado de pé, porque aí é plano de comunista, plano de capitalista, plano progressista... Privatização, então? Ele não ia sair do lugar, infelizmente. Mas sabe uma coisa que eu acho? Que a maior dificuldade hoje, mais do que a polarização, seria a fragmentação partidária, porque é mais difícil negociar. Porque um ponto essencial da construção do Plano Real é que a equipe tinha muita clareza de qual era o eixo central que precisava para o plano dar certo e foi disposta, inclusive o Edmar Baixa teve um papel essencial nesse contexto, porque ele era o cara da equipe econômica que ia negociar com o Congresso. E ele inclusive fala que político precisa dos P's, né? Que é prestígio, poder e palco. Então, ele ia lá disposto a entender qual era a demanda do deputado e dar um jeito de vincular a realização da demanda dele com aquilo que era o eixo essencial do plano, dividindo um pouco a paternidade do plano. Então, o Congresso acabou se sentindo parte. Agora, esse processo seria muito mais complexo com uma fragmentação partidária maior, porque antes você juntava PSDB, MDB e PFL e você já tinha quase todos os votos necessários para aprovar. Hoje a fragmentação é muito maior, né? Mas eu não sei, eu acho que eu estou um pouco mais com a Cássio nessa, viu, mano? Porque havia polarização, sem dúvida. Não havia polarização radicalizada. Assim, não era uma coisa do tipo,
se é deles, sou contra, e assim por diante. Mas já tinha aquilo que acabou virando centrão. Porque me chamou muita atenção, quando resolveram lançar Fernando Henrique como candidato à presidência, eu olhava para aquilo e falava, é impossível ele ganhar. Um jeito sofisticado de falar. Imagina ele chegar no Nordeste, imagina ele falar com uma pessoa mais simples, ele não vai ter diálogo. Mas o primeiro a empurrá-lo para essa candidatura foi o Antônio Carlos Magalhães, avô do ACM Neto, que não era de corrente próxima, mas ele viu que se não fizesse aquele grupo, o PT e o Lula iriam ganhar as eleições seguintes, porque era o início do controle da inflação, então precisavam fazer alguma coisa e se juntaram em torno do Fernando Henrique numa polarização contra o Lula, que muitos dizem que era uma polarização fictícia, não tinha nada de fictício nisso. Não tinha, isso sim, radicalização, daquelas de querer só destruir o outro o tempo inteiro. O PT já vinha começando a adotar essa prática, como a Deise falou muito bem, mas não era uma coisa assim viciada como nós temos hoje. Quer falar, Deise? Não, eu só quero contar uma história. Claro, vamos lá. Não, isso, eu concordo com o Mano. Eu não sei se hoje esse plano passaria. Eu acho que a fragmentação partidária é um problema muito sério. Nessa época, era óbvio que existia polarização, mas ela não era baseada no ódio. E aí tem algumas histórias, acho que teve logo que o Itamar assumiu, que o Collor assumiu, eu não lembro quando que foi a discussão para ver se no Brasil ia voltar a monarquia, mas foi um debate o plebiscito. Teve o plebiscito lá para a volta da monarquia e, assim, os parlamentares, óbvio, entraram no show midiático da época, mas só para vocês terem uma ideia, quando eles discordavam, os xingamentos, eu não lembro quem foi que xingou, acho que foi o Brizola que xingou alguém do PT de Chile quento. Então, esse era o xingamento da época, né? E aí depois, eu lembro de ler assim que o Suplicy foi na tribuna falando que estavam desrespeitando. Chile quento, né? Então, essa era a polarização da época, né? Eu acho que hoje... Que o plebiscito foi em 93. 93, mano. Muito bem. E nesse pacote do Plano Real, a gente teve aí... Tudo bem que a lei foi aprovada só em 2000, mas ela já começa ali pelos anos de 83, né? Você teve a Lei de Responsabilidade Fiscal, que teve como relator José Serra, sim, né? Que também foi importante, porque um dos pilares essenciais do plano foi a questão de você ter ali um ajuste, né, uma responsabilidade dos gastos públicos, né? Isso a gente traz muito para a nossa realidade, porque a gente vê o seguinte, que só dá certo a economia quando você tem realmente um arroxo ali, não é um arroxo, mas um equilíbrio das contas, né? Um equilíbrio entre receita e despesa que teve ali muito grande, eles fizeram cortes, né? E aumentaram a receita. Então, trazendo um pouco para os dias de hoje, né? A gente tem um pouquinho de tempo para terminar. Foi um grande avanço que a gente pode dizer que é graças ao Plano Real também, essa questão de hoje a gente ter uma lei de responsabilidade fiscal, né? Aliás, não fosse a lei de responsabilidade fiscal, mais dia menos dia, o Real teria feito água também, né? Se a gente for olhar um plano econômico que tenha êxito, ele está alicerçado em 3 pilares. Primeiro, superávit fiscal. Em segundo lugar, controle inflacionário. Em terceiro lugar, uma boa dose de aceitação social. E o Plano Real teve os 3 no final das contas, né? Sem dúvida. E o Diogo falou, talvez o grande êxito do Real tenha sido o fato de mostrarem desde o início que ele era a longo prazo, que ele não ia resolver de forma imediata os problemas que nós tínhamos. Ia demorar 1 ano para a gente resolver isso, 2 anos para nós resolvermos aquilo, e aí depois de 5, 6 anos, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, salvo engano, é de 2000, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal que estruturou a administração pública. Há uma passagem no documentário que fala dos bancos estaduais, Banespa, e é maluco isso, né? Cada governador ter o seu banco para ele mesmo emprestar dinheiro para sair gastando a rodo. Isso é uma loucura fiscal. Exato, exatamente. E era mais do que só governadores. Então, acho que teve 4 coisas. A responsabilidade com a moeda propriamente, nas contas do governo federal,
abertura econômica, embora parcial, houve abertura. A década de 90 foi talvez a década de mais abertura econômica. Total, né? Começou com o Collor. Uma parte até com o Collor. A gente tem que reconhecer que esse pedaço ele fez, mas também só esse pedaço. É verdade. Não vejo outro. Ou vejo outros muito ruins. Mas essas coisas. E a lei de responsabilidade fiscal, porque não só os governos tinham os bancos, alguns ainda têm, mas tinham os bancos com liberdade de emitir dívidas. Como os prefeitos e muitos governadores, quase invariavelmente, quando perdiam as eleições, eles torravam todo o dinheiro que podiam, comprometiam para o ano seguinte, o máximo que pudessem, para atrapalhar a administração do prefeito eleito. Isso era uma rasgação de dinheiro sem fim. Mais uma justiça para o governo Collor, que é o ministro, na época do ministro Marcílio Marques Moreira, também teve um trabalho importante de contabilidade pública, ou seja, era tudo uma bagunça, e começa a organizar para ter a consolidação de gasto e receita no governo Collor. Nós agora vamos voltar a falar do Congresso. Eu adoro falar do Congresso, né? Bom, seguinte, gente, o Congresso sabe que todas as vezes que a gente aprova maiores gastos, tem que criar um novo tributo ou aumentar o tributo que já existe. Isso não é novidade desde o Plano Real, né? Mas no caso do Plano Real, além de conter os gastos, houve a necessidade de criação de um tributo que a maioria da população brasileira não quer lembrar, né? Vamos lembrar que a carga tributária cresceu de 25,4% em relação ao PIB, né, para 28,3% em 1994, ou seja, você já teve um aumento da carga tributária, né? E aí, por quê? Porque foi criada a CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Ela foi criada justamente em outubro de 1996. E de provisória não teve nada, ela durou 10 anos. Queria que vocês comentassem essa questão, porque assim, a gente está falando, a gente passou o primeiro bloco aqui jogando louros para o Plano Real, falando que o Plano Real foi o máximo, reelegeu Fernando Henrique Cardoso, mas foi a partir daí que a gente começou a ter um crescimento da nossa querida carga tributária, né? Eu começo contestando isso, então vai. Que é uma meia-verdade. Justamente porque o grande tributo, a grande tributação antes do Plano Real era a inflação. Ou seja, as contas já não eram equilibradas. O governo brasileiro já gastava mais do que arrecadava. A diferença é que até então, isso tudo virava hiperinflação. No momento em que você quer vencer a inflação e você precisa, portanto, ajustar as contas, você tem dois caminhos, é cortar gasto de um lado e aumentar a receita do outro. Então, o ponto é, o Plano Real tem o grande mérito de deixar isso claro, de dizer, gente, o pior imposto possível é a inflação, porque ele é o menos transparente, ele é o mais perverso socialmente, porque ele tira mais poder de compra do mais pobre. Então, o Samuel Pessoa costuma dizer que só existe uma forma pior do que a hiperinflação para resolver o conflito distributivo. A pior forma é a guerra civil. Não tem nada pior do que a hiperinflação. Eu concordo plenamente com o que o Mano falou, até porque, vamos lembrar de novo, inflação não é aumento de preços. Inflação é o aumento da base monetária, é a fabricação de dinheiro ou títulos e jogando no mercado. Aumento de preços é a consequência, é, digamos, a febre, é a doença causada pela inflação. Então, quando você tem uma inflação de 10% ao ano, grosso modo falando, é porque o governo emitiu 10% a mais de dinheiro e jogou no mercado. E tirou o valor do dinheiro que está na mão das pessoas. Ou seja, em outras palavras, o governo está aplicando 10% de imposto em cima de toda a renda daquele mês, sem que ninguém tenha percebido, nem tenha feito um cheque, que é o que se fazia na época, nem um boleto, nem nada. É uma forma de sugar imposto sem a população perceber e ficando bronqueada
com o rapaz que está trabalhando duro lá no Ceasa, com o gerente do supermercado, que é a consequência da história. Sim. E aí, eu acho bom a gente fazer uma adequação temporal, né? A CPMF seria equivalente à tributação do PIX hoje, né? É bom a gente, para aqueles que nasceram nas décadas de 90 e 2000, é bom a gente fazer esse parênteses. Toda vez que você fazer uma movimentação bancária, então, se ele estivesse valendo hoje, se você mandasse um PIX para alguém, você ia pagar ali um pedágiozinho pelaquela movimentação. Mas eu concordo com os dois plenamente e acho importante a gente fazer um raciocínio. Quando o real foi implementado, a inflação era de quase 2.000% ao ano. Hoje a gente paga em média de carga tributária 27,5%, 30%. Não, já estamos a mais. Então eu vou te atualizar aqui que eu tenho esses números. Em 2002 ela já foi para 32,1%. E aí eu tenho aqui, em 2022 ela foi de 33,07%. 2023 ela foi de 32,44%. Ou seja, ela só foi escalando. Um terço do que nós ganhamos é dedicado à carga tributária. Óbvio, é uma parcela considerável? É uma parcela considerável, mas se você lembrar da época da hiperinflação, se você começasse o ano com R$2.000, ao final do ano, esses R$2.000 equivaleriam a um único real. A um único real. Então, é uma carga tributária, é uma carga financeira muito mais elevada que a carga atual. Eu acho que hoje a gente confunde essa carga tributária com a aplicação ruim desta arrecadação desses tributos, porque a gente não paga tanto, mas não tem educação, saúde, uma série de outras coisas. Então a gente tem que fazer essa separação. E para você fazer o omelete, você tem que quebrar os ovos, não tem jeito. Se a gente teve 20, 30 anos de gastança, você precisa pagar essa conta. O Brasil ainda paga a conta das dívidas que foram feitas nas décadas de 70, 80 e 90. E a forma do governo se financiar é essa. Infelizmente, é a forma que o governo tem de se financiar. E segue gastando mais do que tem. Exato. Exatamente. A dívida aumenta. Só para quem não entende de economia, o que a gente está falando? Que você trabalha os 4 primeiros meses do ano para entregar para o governo o que você ganhou, né? Nós estamos falando de 4 meses, de 12, 4 vão para o governo em forma de imposto. Acho que é dia 1º de maio, né? Todo dia, ou final de abril, que os canais de comunicação falam, você até hoje pagou, trabalhou para pagar impostos, né? Dia da liberdade. A cada ano vai 1 ou 2 dias. Mas vai se estender. Uma das raivas da CPMF... Com o Natal, né? A gente vai comemorar os dois. A gente vai ter uma semana ainda para poder aproveitar o ano novo. Mas uma das raivas que a gente tinha sobre a CPMF, porque, eu volto a dizer, a quebra da inflação estava sendo assim tão satisfatória que a gente aceitaria algumas coisas. É que foi prometido como ideia de imposto único para resolver aquele imbróglio tributário que a gente tem até hoje ainda. Então vamos tirar todos os impostos e todas as movimentações financeiras, não importa para quê, mesmo que seja de pai para filho no banco, uma coisa assim, numa mesada, no que fosse, tem 2% de imposto. Essa era a ideia, mas nenhum outro. E muita gente topou. Na época não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada dessas coisas. E eu tinha aparelho de fax. Para quem não sabe o que é, você colocava uma folha de papel ali. Mas tá na roda, a gente brinca que ele é o tiozão do fax. Dá motivo, viu? Mas olha, eu tô falando de tempo não tão distante não assim, década de 90. Olha a evolução que a gente teve. Sim. Mas então você pega um papel impresso ou não, preto e branco, mas você colocava na máquina, discava o número de telefone e pela linha telefônica saía do lado de lá, para quem tivesse o aparelho, exatamente aquele papel. Eu quase derreti o meu fax de tanto mandar a proposta do imposto único para todo mundo, que aí sim os nossos problemas iam desaparecer. A vida de quem empreende ia ficar extremamente fácil, que era só trabalhar na parte produtiva. Quando veio a CPMF, mesmo que com 0,3%, 0,38%, acho que era 0,2% no começo, a indignação foi por, puxa vida, nós vamos ter todos aqueles impostos e mais esse ainda. Foi muito mais do que o valor cobrado. Sim, e trazendo para o dia de hoje, só para a gente ser rapidinho, vocês acreditam que essa reforma tributária vai conseguir baixar um pouco essa carga tributária como eles estão querendo para 26,5%? Eu acho que é o seguinte, hoje nenhum brasileiro sabe quanto paga de imposto. Ninguém. Então, o grande mérito dessa reforma... Como é a distribuição, né? Exatamente. É importante a gente...
Porque quando você pega qualquer produto, a alíquota é diferente. A sandália tem uma alíquota, o sapato tem outra alíquota. Se tiver um sapato meio sandália no meio do caminho, isso vai gerar debate na Receita Federal. Colônia e perfume, né? Se você escreve colônia, ele tem uma tributação. Se você escreve perfume, ele tem outra. Eu não vou fazer merchan, mas tem um bombom famoso que ele virou cookie, mudaram a embalagem não é mais de abrir, assim, de torcer, é uma embalagem que você abre, porque ele virou cookie e o imposto caiu 15%. É isso. Ou seja, o meu ponto é o seguinte, hoje nenhum cidadão brasileiro sabe de verdade, nem o maior especialista em tributação no Brasil, quanto paga de imposto de verdade. O grande mérito da reforma não é aumentar ou diminuir a alíquota, é dar transparência, que é o primeiro passo para que o debate sobre a redução da carga seja possível. Vamos falar sobre privatizações? Porque a gente falou que o Plano Real era liberal, justamente porque um dos grandes pilares para trazer receita para o governo foram as privatizações, né? Dentre as várias frentes do plano de modernização estavam a privatização. Nós tivemos aí Embratel, Vale, Telebrás, Vale do Rio Doce e Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, né? Nesses 8 anos aí de Fernando Henrique. Apesar das inúmeras críticas ao processo de privatização, sob a alegação que o governo não estava leiloando e sim doando, né, os processos caminharam até o fim, não houve paralisação de nenhum deles, né? E aí, vocês acham que a privatização, para além de trazer dinheiro para o cofre público, foi uma medida importantíssima para essa questão da modernização? Foi a partir dela que a gente modernizou as telecomunicações no país e etc. Vamos falar um pouquinho das privatizações? Especialmente nas telecomunicações, acho que foi a grande, a porção onde fica mais fácil da gente perceber. Porque privatização da Vale é um negócio que não é palpável pelas pessoas, né? Mas eu vivi esse caso. Um telefone custava $5 mil. $5 mil. Imagina $5 mil hoje, seria algo como 25 mil, pelo menos 20 mil dólares. Patrimônio no imposto de renda. Você tinha que declarar no imposto de renda, exatamente. Tinha pessoas que tinham 10, 20, 100 linhas telefônicas como forma de viver. Alugavam as linhas telefônicas para as pessoas e assim ia. E era dificílimo ter, porque você ia na companhia telefônica com os equivalentes a $5 mil, falava, eu quero comprar uma linha, eu pago agora e espero 2 anos. Eles falavam, a sua região não vai ser contemplada. Então não bastava ter os $5 mil, precisava ainda ter a sorte de ser contemplado numa região. Às vezes você demorava 2, 3, 4, 5 anos para poder receber essa linha telefônica e diziam que era importante manter estatal, porque era uma coisa de segurança nacional e que nenhuma empresa teria preocupação em atender os rincões do mundo quando a gente não tinha telefone nos rincões. Veio a privatização e veja o que aconteceu. Hoje em dia está cheio de gente que não tem esgoto, que não recebe água encanada em casa e que tem 2 celulares na sua casa. Agora que a gente vai começar a privatização da questão da aqueles que têm esgoto, que pagam a conta mais baixa do que tem a entrega de água e coleta de esgoto, pagam mais por isso do que pela linha do celular. Eu acho que a imagem que mais mostra o contraste entre uma lógica estatizante da economia e uma lógica liberal de privatizações é uma criança negra com o pé dentro do esgoto, segurando um celular. Porque, basicamente, a escolha que nós fizemos como país foi: nós privatizamos alguns setores, como a telefonia, hoje temos mais telefones que pessoas no Brasil. Nós mantivemos o saneamento estatal, hoje metade do país segue sem acesso a esgoto tratado. Muita gente trata como se ter energia elétrica fosse um dado da realidade para todo mundo desde sempre. Não, antes da privatização do setor elétrico, o meu avô, no município de Panelas, interior de Pernambuco, não tinha energia elétrica na casa dele. Eu era vivo quando fizemos uma festa quando foi instalada
Exato, o poste na casa do meu avô. E esse é o efeito real da privatização. É universalizar o acesso aos serviços usando os incentivos de mecanismos de mercado. Eu ia tocar exatamente nesse ponto. As pessoas criticam, olha, nós demos nosso patrimônio. A verdade é que esse patrimônio já não valia nada. A quantidade de dívidas de todas essas estatais, o sucateamento de todas essas estatais, o fato dessas estatais serem cabides de emprego, uma série de coisas, fazia com que elas não valessem nada no mercado e, principalmente, elas não cumprissem as suas funções. E é maluco a gente pensar, nessas alturas do campeonato, o Estado ter uma companhia siderúrgica, por exemplo, né? Vai influenciar na construção civil. É maluco o Estado ter com um banco. E no final das contas... Os estados, né? Quantos bancos... Você estava falando dos bancos estaduais. Nesse período Rio Grande do Sul. Foi nesse período que eles também privatizaram. Você tinha o Banerj, o Banespa. Né? Para entender, eu acho que é até simbólico. O Banespa, o edifício Banespa, aqui Altino Arantes, no centro de São Paulo, está aberto à visitação. E o andar da presidência do Banespa, ele foi mantido como era. Se vocês verem o luxo de um banco, da presidência de um banco que era deficitário e muito deficitário, aquilo exemplifica, aquilo materializa o que eram as empresas estatais à época, né? Prejuízo atrás de prejuízo. Eu não conheço, até hoje é aberto ao público. Até hoje é um luxo impressionante, 30 anos depois da privatização. Interessante. Eu acho que o Acácio ele tocou num ponto primordial aqui. O grande problema das privatizações na época foi justamente o cabide de emprego, né? As pessoas iam perder aquele emprego que elas não precisavam fazer muito, tinha estabilidade. Então, essa foi a grande revolta da época, né? Mas a cobertura da imprensa nesse período, eu estudei muito isso, a cobertura da imprensa ela foi favorável ao Fernando Henrique Cardoso, por causa de tudo isso que a gente falou, né? Ele gozava de muita credibilidade, né? Então, o Plano Real foi muito bem pensado, foi passado para a população. Então, mesmo com essa questão das privatizações, que eu concordo com todos vocês, acho que só trouxe benefícios para o país, mas houve uma reivindicação dessas pessoas que trabalhavam nas estatais, mas isso não atingiu a grande maioria, porque tinha uma cobertura também favorável da imprensa. Hoje não é essa coisa de bolhas, né? Então, não foi tão caótico quanto se esperava. Sobre a reforma tributária, eu acho que tem um ponto, assim, é óbvio que ela é importante. Acho que foi o Diogo que falou que ela abre uma discussão para melhorar o sistema tributário, mas eu não vejo ela com tanta empolgação, porque a gente cai nesse problema da privatização aí. E fazer uma reforma tributária sem uma reforma administrativa... E aí você me deu um gancho para eu fazer a pergunta final desse programa, que é o seguinte: a gente perdeu uma excelente oportunidade nessa época em que a gente estava vivendo aí a euforia de ter ganhado uma Copa do Mundo, porque vale lembrar que no ano e no mês, inclusive, que o Plano Real entra em circulação, a gente ganha a Copa do Mundo. O país acreditava na gestão do Fernando Henrique, ele se reelegeu 2 vezes. Nós perdemos o bonde de aproveitar e emplacar ali uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária e uma reforma tributária. A presidência foi por um voto. Eu acho, e aí Sim. A gente falou do Fernando Henrique, a gente exaltou o Fernando Henrique. Eu acho que os grandes culpados, os grandes responsáveis pelo sucesso do Real e depois o fato de nós não termos implementado todas as outras medidas posteriores, o culpado é o PSDB. Porque o PSDB depois ficou acanhado em defender o legado do Fernando Henrique, como as privatizações, o Plano Real, e essas pautas foram sendo marginalizadas ao longo do tempo. E aí ninguém tinha coragem de falar em reforma administrativa, reforma previdenciária. E aí, no final das contas, a gente chegou onde nós chegamos hoje, que a palavra reforma por si só, ela já causa ojeriza nas pessoas e nos políticos. Exatamente. Sim. E agora, só para terminar, sobre o período, é muito louco, né? O Senna morreu no dia 1º de maio. O brasileiro, acho que a gente sempre procurando um herói, talvez fosse o único herói que nós tivéssemos. O Brasil entrou naquela derrocada e vem o RV, vitória da Copa, há uma explosão temporária, né? O universo convergiu para o Plano Real naquele momento. Sim. Por isso que eu falei, o Fernando Henrique pegou todos os astros alinhados, né? Sem dúvida, e a população alinhada, o que é uma coisa muito importante. Isso ajudou demais, né? Mas eu acho que é difícil a gente falar, Elaine, que fez pouco, porque também
as pessoas precisavam fazer as coisas, aparecer o resultado e daí acreditarem. Porque logo que veio, por exemplo, a privatização das telecomunicações, que mais atingiu todo mundo, ela veio um pouquinho acanhada. Era uma promessa muito grande, mas ainda era protecionista. Então, no começo, a telefonia ainda era bastante cara. Tanto que uma mensagem de SMS custava 40 centavos. Nossa. 40 centavos da época. Uma mensagem. Imagina o WhatsApp de hoje em dia, que não custa nada. Tinha uma série de coisas. Você fazer uma ligação, se o seu telefone fosse, digamos, da cidade de São Paulo, você ligar para Campinas, era muito mais caro do que ligar para São Bernardo, não pela distância, porque mudava o DDD. E até quebrar tudo isso, foi a concorrência, que esse é o lado importante, que quando virou concorrência de verdade nas telecomunicações, aí os preços despencaram. Então, acho que aquele governo fez bastante coisa e no seguinte não deram a continuidade, a visão foi bastante diferente. O que eu acho é isso, é que a gente teve ali a semente de vários processos de modernização do Brasil, mas depois nós tivemos um ciclo que tratou a tudo aquilo que tinha sido plantado como herança maldita, como se tivesse uma terra arrasada, e a gente não teve políticos que defendessem de fato o legado do que tinha sido feito. Em parte porque, do ponto de vista do PT, que assumiu o ciclo de governo seguinte, eles eram oposição a tudo aquilo, e porque o PSDB, como disse o Acácio, não teve condições de defender o próprio legado. E aí eu acho que é um paradoxo engraçado, porque o PSDB nasceu para ser um partido social-democrata, mas o programa de governo que foi implantado e que gerou todos esses frutos que estamos falando, foi um projeto liberal dos economistas da PUC. Então, neoliberal. Neoliberal. Liberal social. Foi um programa liberal implementado por políticos social-democratas que depois entram em crise de identidade. Tipo, como é que eu vou defender privatização? A ponto de ter depois o candidato à presidência do PSDB, hoje vice-presidente, Geraldo Alckmin, com a jaqueta das estatais, como se fosse um crime defender privatização. Mas aí eu acho que teve um detalhe que pesou bastante. A gente continuava ainda com aquele pesadelo da inflação na cabeça, né? E nos dois governos Fernando Henrique, a inflação média anual foi de 9,25%. Nos dois governos Lula foi de 4,79%. Então, me parece que esse foi, para a visão da população, o maior ganho do governo Lula, porque de alguma forma estava tendo menos inflação e as pessoas estavam podendo comprar as mesmas coisas pelo mesmo preço por bastante tempo. Mas eu vou te falar, assim como eu brinquei que o FHC pegou os astros alinhados, Lula também. Sem dúvida. Porque Lula colhe os louros do Plano Real, no Lula 1, né? Ele pega o boom da China lá fora. Fernando Henrique, que todo mundo até criticava, eu me lembro bem, chamavam ele de Viajando Henrique Cardoso, lembra disso? O Cacete Planeta. Viajando Henrique Cardoso, porque ele abriu de fato a economia, aquilo que começou pequenininho no Collor, ele ampliou, e aí o Lula 1 vem e colhe esses frutos. Tanto é que a inflação diminuiu, isso satisfez demais as pessoas, mas o crescimento brasileiro nos 8 anos de governo Lula foi bem menor do que a média do mundo. Mas na percepção do brasileiro, principalmente do brasileiro mais simples, foi de que as coisas estão melhorando porque os preços estão subindo menos. Sim, eu me lembro de ir a Las Vegas com meu marido nesse período do Lula 1, e um americano parou a gente e falou: brasileiros, vocês agora são ricos, né? E foi a primeira vez que eu me achei. Lula, lembra que o Obama fala que o Lula é o cara, né? Sim. Deise, vou passar a palavra para você falar um pouquinho sobre isso. Você acha que a gente perdeu aí a oportunidade de fazer as reformas nesse período em que a gente tinha mais credibilidade da população e que estava todo mundo eufórico com a queda da inflação? Eu acredito que perdeu, sim, sendo bem direta, perdeu. Eu acho que agora do jeito que está a política, qualquer reforma que vier, qualquer proposta que vier, ela tem sempre esse senso de revogação. Então, vale até ali, mas aí muda o projeto, não é do jeito que se esperava. Que nem a gente está falando aqui, né? Eu vejo muito alvoroço em relação à reforma tributária, mas eu não consigo pensar nessa reforma tributária sem uma administrativa. Então, eu acho que esse era o período certo para fazer isso, quando a gente tinha uma fragmentação partidária menor. A agenda ainda estava presente no Executivo, hoje a agenda está no Legislativo, então depende de emenda parlamentar, tudo é aprovado voto a voto em
em troca de alguma coisa. Então, eu acho que esse foi o período de ouro. De novo, assim, eu reitero, a gente falou muito do Itamar aqui, mas durante o governo Itamar Franco, a gente tinha uma relação do Congresso com o Executivo que era muito positiva, se estendeu no governo Fernando Henrique Cardoso, e aí depois a gente teve ali uma degringolada com o Mensalão e o caramba, e aí volta o Centrão. Então, acho que essa foi uma época que poderia ter se resolvido mais propostas. Eu acho que agora, de hoje em diante, eu pego as palavras do Pedro Malan, que o Mano citou aqui, mas até o passado é incerto. Então, eu não vejo uma forma de se resolver isso hoje. Eu não vejo com tanta empolgação, com tanto otimismo essa reforma tributária. Então, rapidinho, 30 segundos para cada um para a gente terminar o programa. O que falta para o Haddad? Uma PUC-Rio, uma equipe PUC-Rio? Só para a gente finalizar. Coragem de bancar o próprio programa e pedir demissão se o presidente não bancar o programa. Sim, porque Fernando Henrique cita isso. Ele falou, ou vai ser do meu jeito, ou eu tô fora. Na mesma reunião ele pediu. Exato. E não precisa nem essa forma mais impositiva, austera, né? Na verdade, eu estou aqui por um programa, por um plano completo. Se puder implantá-lo, sim. Se não puder implantá-lo, que venha outra pessoa fazer o que acharem melhor, seja feito. Né? Sim. Eu vou dar uma outra resposta, assim, o PT é um partido vertical, então nada acontece ali sem a anuência do Lula. Seria ótimo se o Haddad fizesse isso, mas ele não vai fazer, então vamos rezar. Mas é isso que falta, essa coisa do Haddad... Falta bancar. Falta pro Haddad são amigos, né? Aquele cara que na reunião ministerial ninguém conversa com ele. Porque eu acho que tem uma dissonância muito grande entre o que o Haddad faz e o que o governo pensa. O Haddad hoje é um escudo para o governo, especialmente com o mercado. Mas o governo não o trata com essa deferência toda. Entendi, mas só para eu me sintonizar, que agora eu fiquei confusa. Você acha que o Haddad não é bem-vindo? Eu acho que o discurso do Haddad destoa muito do discurso do governo. A gente vê o Haddad num dia falar sobre superávit fiscal, no dia seguinte o presidente da República e outros ministros falarem não, a gente está governando para o povo e a gente tem que ter déficit fiscal. Mas guardadas as medidas, tudo. Ele está parecido com o que o Recupero comentou que ele viveu, aquela pressão, não? Não está não, porque o Recupero na pressão o que é que fazia? Dizia, presidente, eu sou o ministro ou ele é o ministro? Exato. Sim. E o Haddad aparentemente não consegue ter uma posição diante do Lula que não seja de submissão. Me parece que o Haddad está, na verdade, para falar para o mercado aquilo que deveria ser feito. E os outros estão para fazer o que querem fazer. Mas é isso que eu acho. Eu acho que ele não tem essa concepção. Ele é meio Dom Quixote com os moinhos de vento. Ele ainda não entendeu que ele está servindo, se prestando a esse papel. Ele ainda acha que ele vai lograr êxito. Haddad, coragem, estamos com Dá para fazer um programa sobre o Haddad. Pronto, já tem a pauta da semana que vem. Gente, eu queria agradecer demais a audiência de vocês. Espero que todos tenham uma excelente semana e a gente se vê no próximo final de semana. Até lá, tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.